Vamos lá ver isso. Pronto, a minha primeira pergunta é: já praticaste algum desporto para além do voleibol, alguma vez? Sim, eu pratiquei futebol antes de entrar para o voleibol. Futebol e alguma vez pensaste em jogar a profissional como estás a jogar voleibol agora? Opá, era melhor, né? Mas não, porque a minha família sempre foi direcionada no voleibol, sabes? O meu pai era árbitro, a minha mãe jogou também Hum. e eles indicaram-me, vá, vamos pôr assim o caminho Ah, ok. para eu ingressar no voleibol. E eu, pronto, gostei ao início no Sporting de Espinho, gostei e fiquei por lá. Foi uma Ok. decisão de todos. Então dirias que foi os teus pais a pessoa mais, que mais te apoiou no desporto e também para a razão de teres entrado para o voleibol? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque eu acompanhava os jogos do meu pai, mas claro, eu preferia ver sempre o futebol, né? Em casa nunca tinha o interesse de ver vídeos ou jogos de vôlei Hum. na televisão, só ia ver ao vivo, acompanhar o meu pai, mas depois apanhei-lhe o gosto. Hã, qual foi o clube que mais te marcou destes de todos? Já jogaste no Sporting de Espinho, já jogaste no Castelo e agora estás a jogar no Fontes Bastados, já jogaste antes em outros. Qual foi o clube que mais te marcou, até Oh, agora? é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, mas eu posso responder por etapas. Força, força. Por exemplo, explicar os três clubes que mais marcaram e explicar o porquê? Sim, sim, força, Pode ser força, assim. sem problema. Pronto. O Castelo marcou-me imenso, apesar de ter só estado lá uma época, marcou-me imenso porque foi um clube que tem uma história gigante e não estava a correr bem ultimamente, nos últimos anos. E conseguimos chegar a quarto, ir à final da taça, ir às meias finais com o Sporting, conseguimos trazer de volta o pavilhão cheio em vários jogos lá no Castelo e malta só portugueses e com o Renan e com o Spencer, que basicamente o Spencer é português, está lá, está cá há muitos anos e conseguimos trazer a identidade de volta àquele clube, que é um grande clube, e foi muito bom, senti-me muito bem. Foi dos clubes que eu senti mais apoio de adeptos, sabes? E Sim. de formação. Os pais vinham acompanhar os filhos e ver os nossos jogos, foi incrível. Foi uma época que eu nunca mais me vou esquecer e quando tiver A filhos vou claque é contar. poderosa, a claque é poderosa. Pô, pô, E mas é que é mesmo. continua a ser, a claque é muito É, poderosa. ainda bem, que agora nestes tempos é difícil. Exatamente, mas durante os jogos é poderosa. Foi incrível, foi um ano incrível e pronto. Ah, no Fonte Bastardo, eu joguei aqui em 2015, a primeira vez, depois saí e no primeiro ano fomos campeões logo. ah, e foi uma coisa incrível aqui, foi tipo, ninguém contava. E marcou-me imenso. Pois fiquei muito querido aqui também e as pessoas eh, por exemplo, na rua, cumprimentam-me todas, sentem que a gente deu trouxe nome, sabes? Hum, E isso um gajo sente-se em casa, percebes? sim. Dão-nos valor. Eh, e é um clube que tem uma direção que parecem da nossa família. Estão sempre connosco, mandam-nos mensagens, telefonar nos treinos, nos jogos, estão sempre connosco, é incrível a cumplicidade que a gente tem com esses elementos da direção e mesmo com a presidente, uma pessoa inacreditável. No Espinho, opá, o Espinho é o Espinho. O Espinho é o clube onde eu nasci, opá, opá, tem uma mística A incrível raça quando a deles gente. é. Eles dizem a É, raça vareiro é uma é, coisa. Eu mas também com a sabes, claque também. e principalmente a gente tinha sempre aquelas pessoas, não um pavilhão cheio, mas tínhamos sempre muitas pessoas a ver os nossos jogos que agora já não se vê, infelizmente, lá. Mas a gente acompanhávamos para todo lado, só não viam os Açores, porque não dá para vir cá. Mas eles acompanhávamos a todo lado e a gente sentia um apoio tremendo do público. Não tanto da direção, percebes? E já era Sim. o
contrário, era do público, era uma cena inacreditável. E depois a gente, às vezes, que já lá foi campeão de séniores, eh, com muita malta do clube, sabes? Que jogou sempre no clube, quase sempre, não é óbvio, mas jogou quase sempre no clube. E o calor que eles traziam e traduziam para nós a bancada para o campo era uma cena inacreditável. E foi mais ou menos como eu me senti no Castelo, só que no Castelo, infelizmente, não consegui trazer títulos para lá. Não deu, havia equipas muito fortes na altura, que a gente lhes ganhou, é preciso dizer que a gente lhes ganhou, mas não conseguimos trazer títulos para lá, que é a minha única pena no Castelo, foi esta. E que no Espinho aconteceu, percebes? Hum. Foi isso. Os clubes que eu mais. São incríveis, inacreditáveis mesmo. Qual foi a Fosse, sensação de o Vila Condense também era um clube, assim, também é um clube bom. Qual foi a sensação de jogar por um clube, a primeira vez de entrares para uma equipa de séniores no campeonato? eu, olha, tremi por todos os lados. Se já nos treinos estava nervoso, imagina no jogo, né? Ainda por cima, quando a gente tem que entrar, Sim. não é para substituir uma pessoa pior que nós, é pessoas que são 30 vezes melhor que nós. E a responsabilidade que isso traz é muito grande, sabes? E o nervoso não é aquele nervoso mau, é um nervoso que Ansiedade ajuda, de que te ajuda sim. a refletir melhor nas coisas e dizer fogo, pá, eu sei, estão-me a dar aqui uma oportunidade, ou agarro ou não agarro. E foi isso que aconteceu. E, por exemplo, no Espinho, olhar para o lado, Miguel Maia, o Ribeiro, o Roberto Reis, eu ficava, ui, o que é que eu estou aqui a fazer? E Sim. o Flávio Cruz, minha Nossa Senhora, se calhar foi o melhor jogador de sempre da ponta que eu alguma vez vi jogar. Ah, tinhas sentias algum receio, por exemplo, sentias que a tua qualidade eu fiz esta pergunta ao Miguel Tavares, e a Uhum. resposta dele foi muito straightforward, foi logo não sentia. Mas alguma vez sentiste que a tua qualidade individual, ah, tinhas medo de entrar num clube pela primeira vez, num clube diferente, por exemplo, cada vez que mudavas, tinhas receio que a tua qualidade individual fosse prejudicar alguma parte do jogo? Eu vejo noutra perspectiva. Eu se vou para um clube é porque esse clube me quis contratar. E se esse clube me quis contratar é porque acha que, por muito mal que eu seja, mas eu vou acrescentar algo de positivo lá, percebes? Eh, e o de positivo que eu tenho é isso que eu tenho que aplicar lá, percebes? Não só em termos de coisas específicas do voleibol, mas também como no balneário, percebes? É muito importante também o balneário e Sim. eu acho que muitas vezes quando se contrata um jogador é para a dar algo mais, percebes, à equipa, ou algo de Uhum. positivo à equipa. E eu tento ser sempre eu próprio. Hum. Hum. Acho que cerca de 5 anos atrás, se não estou em erro, estreaste pela primeira vez em competições europeias, não é? Acho que são cerca de 5 anos, se não estou exato, 5 Sim, anos. sei, sim, 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 Ah, sim. qual foi a sensação de participar assim numa competição europeia? E qual foi as maiores diferenças que reparaste que tiveste no jogo? De jogo. De jogo e de, por exemplo, de organização, de qualidade do piso, pronto, as maiores Sim, diferenças que viste. ok. Olha, a primeira diferença é o orçamento de uma equipa para a outra, porque a gente, quando estava, eu fui aqui no Bastardo, eu já tinha jogado seleções, representei o país, quer na praia, quer no pavilhão, mas não sentia tanta a diferença assim, percebes? Mas quando a gente joga pelo Bastardo foi logo contra o Verona de Itália, e opa, eles tinham uma equipa que eram todos titulares das seleções deles, quase todos, pronto. E eu olhava, não sei se te recordas do Taylor Sander, o americano, tinham o Kovacevic, o sérvio, e eu Hum, olhar para eles, estrelas mundiais, ali a jogar contra nós, eu, ui, o que é que eu estou aqui a fazer? sim. Mas, claro, a diferença é que, pronto, que eles têm umas condições que aqui em Portugal provavelmente só mesmo os clubes que têm futebol, como o Benfica, como o Sporting, têm. Percebes? Sim. Tem umas condições incríveis mesmo. E, opa,
infelizmente aqui não se dá tanto valor ao voleibol como se há noutros países e opá, é triste, mas é verdade. Eles não têm um pavilhão de 1000 pessoas, eles têm um pavilhão de 7000 pessoas. Sim, Só por aí é uma diferença gigantesca. E a gente joga numa quarta-feira e o pavilhão estava quase cheio. Portanto, imagina. sim. Foi incrível. Achas que o voleibol ser assim, não ser tão bem cotado como é o futebol, aqui em Portugal o futebol tem muitos mais números, é a realidade, Uhum. infelizmente. Ahm, Achas que pode começar a vir, por exemplo, pelas escolas, no desporto no escolar? Muitas vezes só existe desporto escolar de voleibol para feminino. Por exemplo, no meu colégio é assim, só existe feminino, porque não há ninguém cativa os rapazes a ir para o voleibol. Achas que pode começar por parte das instituições para angariar jogadores? Eu gostava muito que, assim, que isso acontecesse, sabes? Porque o voleibol é um desporto mundialmente reconhecido. Aliás, em Londres, penso que foi em Londres, ou não sei, nos últimos Jogos Olímpicos, foi o desporto mais visto, o vôlei de praia. E isso aí, opa, isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que as pessoas gostam de ver. Sim, Apesar de não se dar valor, as pessoas gostam de ver o voleibol e opá, muitas vezes não temos a matéria-prima, sabes? E a matéria-prima pode vir de qualquer lado, principalmente as escolas. Se tu explicares como é, como é que funciona, o que é que pode acontecer, se calhar cativas muito mais miúdos e através dos miúdos vêm os pais e através dos pais vêm os amigos dos pais e os filhos desse e por aí fora, sim, não é? E acho que era muito interessante, porque a nível de feminino, acho que há muito mais inscritos no feminino do que no masculino. sim, E nem sempre foi assim. Mas eu acho que isso é muito interessante, essa pergunta, porque a verdade é que no feminino dão essas condições através da escola, mas no masculino não dão. Não dá pois para não, entender. não Não dá percebo. para entender. Achas Também que não percebo. Achas que tem a ver, por exemplo, o melhor jogador do mundo é o Cristiano, não é? Achas que tem a É isso. ver achas que tem a ver com, ter um melhor do mundo português, com o futebol aqui em Portugal, por exemplo, os mais novos que jogam futebol, normalmente querem, eu vou ser o próximo Ronaldo, não sei o quê, quero ser profissional. Achas que tem a Uhum. ver com existir com a ideia de que o futebol pode abrir mais possibilidades do que o voleibol? Ah, É assim, o futebol de verdade abre mais opções. Certo, certo, isso não há dúvida. Mas a verdade é, aqui em Portugal abre mais opções. No resto do mundo não é bem assim. E eles, por exemplo, vamos falar em termos económicos, é muito superior a qualquer desporto, tirando a NBA, provavelmente, e a NFL, e pronto, Sim, ok. Mas o futebol, se calhar, ao todo, gera muito mais dinheiro, porque, por exemplo, a NBA é só nos Estados Unidos, o certo. futebol é no mundo inteiro, percebes? E eu acho que as pessoas vêm também um bocado por aí, sabes? Mas, por exemplo, nos nossos vizinhos, na Espanha, que têm se calhar das melhores seleções do mundo, não é? Se não a melhor, eles dão um valor gigantesco ao voleibol e ao voleibol de praia, coisas e condições inacreditáveis. Por exemplo, na Polónia, eu já fui jogar a muitos países, por exemplo, na Polónia, onde está o Miguel Tavares, eles Uhum. fazem publicidade com os jogadores de voleibol, Pois, não só futebol. ele disse-me Sim, que mostravam o jogo dele, transmitido em direto, e no dia seguinte estava outra vez a transmitir a gravação do jogo. por exemplo, reclamos publicitários com os jogadores de voleibol. E eles também têm um jogador tremendo como o Lewandowski, né? Certo. Que é um monstro. Mas eles também dão valor aos outros esportes. E eu acho que é mais isso. Nós temos o melhor do mundo, temos. E sempre que eu vejo. Eu se comecei a ver as Juventus foi por causa do Cristiano Ronaldo. Que eu queria lá saber das Juventus, né? Mas acho que ele sendo o melhor do mundo também podia chamar o nome a Portugal noutras direções, sabes? Eu acho Sim. que isso era muito, 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 muito importante. Ahm, por exemplo, também sobre este assunto do voleibol de jogadores mais jovens, achas, por exemplo, a seleção de futebol
ganhou o Europeu, ganhou a Liga das Nações, já foi à final em 2004 contra a Grécia, se não me engano, perdeu na final, que é chegar à final mesmo assim no Europeu é muito bom. Ah, achas que, por exemplo, a seleção portuguesa não tem tantos títulos, nem a de voleibol, a seleção portuguesa de voleibol, não tem tantos títulos como a de futebol. Achas que a seleção também é uma forma, a seleção de futebol é uma forma de mostrar aos mais jovens que o caminho é o futebol e não os outros desportos? Eu não tenho dúvidas sobre isso. A minha opinião é mesmo essa. As pessoas veem os resultados, né? As Sim, pessoas ouvem, ora bem, o que é que Portugal ganhou? E ganhou em futebol. E agora? E agora está-se a ouvir falar mais do handball porque eles têm feito pois tem. grandes qualificações, sabes? No voleibol a gente não tem conseguido. Mas também eu vou-te pôr as coisas na minha opinião. Não é? Uhum, É a minha opinião pessoal. Também a gente não tem metade das condições, nem metade das condições que esses esportes têm, certo. percebes? E opá, eu acho que isso influencia muito, percebes? Acho que a qualidade está lá, não está a ser aproveitada da melhor maneira, percebes? Uhum, Porque a gente mesmo, tu vais a ver o nosso seis base, ou pronto, o, a opinião pronto, seis base, é um bocado difícil dizer, né? Mas os melhores jogadores portugueses, por exemplo, já jogaram lá fora, temos se calhar o estandarte atual do futebol português a jogar na Coreia, que é um campeonato dificílimo, já jogou no Trentino, jogou comigo no Espinho, jogou comigo em Esmoriz, jogou no Trentino, jogou na Turquia. Epá, e ele está lá entre os melhores, dos melhores, percebes? sim, E ele teve a oportunidade para, percebes? certo. Há quem não tenha. E ele aproveitou da melhor maneira e a gente tem grandes jogadores aí. Não penses que não, porque, por exemplo, até olha para o Benfica. O Benfica, o ano passado, foi à Liga dos Campeões e fez um brilharete, acho, na minha opinião. Fez grandes jogos contra as melhores equipas do mundo e estavam lá portugueses a Sim, jogar, pois foi. percebes? Eu vi alguns jogos, somente E, contra e- sim. não, força, diz, desculpa. Contra a equipa do Leão, que toda a gente. Era hoje, claro. Sim, o Perugia, ele Pronto, é o melhor do mundo, é dos melhores provavelmente. atacantes. Ele Pois, é espetacular. Tem uma exatamente. altura e ataca de uma maneira que. E mesmo assim fizeram uns bons jogos. O Benfica fez um excelente jogo contra o Perugia. Deu um excelente jogo e opá, foi lindo de se ver a Liga dos Campeões a ser jogada em Portugal. Isso até foi um motivo apesar de terem perdido, foi um motivo que foi a primeira vez que, Exato. não sei, desde o Guimarães que a gente vai à Liga dos Campeões, a algum clube português. E que é uma coisa, um feito bastante interessante, não é? Sim. E ver grandes jogadores como a jogar contra as equipas portuguesas e ver as equipas portuguesas a não passar vergonha. E grande Percebes? parte da. Sim. E E grande eu acho parte que isso do plantel do Benfica são portugueses. é português. E Exato. jogaram portugueses e vão continuar a jogar portugueses porque nós não somos assim tão maus como se pinta. Certo. Não temos, na minha opinião, as condições que os outros têm. Eu acho que a grande diferença é as condições do pré-treino, do pós-treino, de tudo que envolve o desporto, que não é só o jogar a bola, não é? Certo, Tudo que certo. envolve o desporto, nós não temos, sei lá, eu nem vou pôr uma porcentagem, mas não temos as condições dos outros. Certo. É definitivo. Hum, tu és Zona 4, não é? Porque é que. Qual foi a escolha? Porque é que decidiste ser Zona 4? Ou se alguém te obrigou? Que é o meu caso, porque no início normalmente os treinadores de formação tu és alto, és central, tu tens Estás a um bom entrar. passo, pronto. Ah, comigo foi esse caso e acabei por gostar, não é? Mas pronto, qual foi o teu Pois caso? bem, Como é que. olha, no meu caso foi o seguinte, eu era passador, eu Antes era de. passador até juvenis e a gente foi à seleção com o passador, até foi à seleção mais velha também, que era a de Marco Ferreira, sabes Hum? quem é? O Sim, o irmão Marco do Ferreira, Alex. sim. Fui à seleção dele como passador também e de repente fui para a minha e os atacantes não eram, pronto, não tinha na altura éramos miúdos, não estava a correr bem. E ele, o treinador, disse: vamos experimentar aqui tu hoje para a Zona 4. Vamos experimentar um jogo. Foi num jogo
Ai, não foi num jogo, não. Foi num torneio daqueles do Natal Hum. e opá, correu bem. E Quase ficaste. fomos à final e quase ganhávamos. Olha, e ele disse: opá, se calhar estás na posição errada. E ficou. E ficou até E agora. ficou até agora. Ahm, qual é a característica num Zona 4 imprescindível, que é imprescindível, para além da estatura física, claro? Qual Uhum. é que achas que é mais importante? Eh, eu acho que eu acho que nas melhores equipas do mundo é muito específico, porque eu acho que o voleibol é um desporto muito, muito, muito específico. Uhum. Existem os zonas 4 os receptores e os zonas 4 atacantes. Eh, Nos atacantes é sem dúvida o termo decisivo no terceiro toque, que eles façam pontos de todo lado, resumindo assim muito. No meu caso, imprescindível é o primeiro. A gente tem que receber bem melhor, tanto como um livro, percebes? Sim, Porque se a bola não chegar ao passador, ninguém faz ponto. sim, Não é é? verdade. Opá, eu acho que a minha opinião é a recepção. É muito importante na, na zona 4 receptor. Tiveste alguma equipa em que a convivência de balneário no jogo, pronto, tem que ser, é profissional, então tem que ser uma convivência mais profissional, mas tiveste alguma equipa em que a convivência de balneário foi difícil? Sim, que tu tinhas algum problema? Já tive. Não a equipa, mas pronto, com certos jogadores que, pronto, que não se adaptam ou têm Sim, problemas cá fora e que os levam lá para dentro e não se tem que levar, percebes? sim, E acho que, mas isso também é falha nossa, dos restantes jogadores, porque se calhar não fomos uns para os outros, percebes? sim. E isso nunca pode acontecer. Não é só culpa daquele ou daquele outro. Achas que esses problemas pessoais depois, se for um titular ou se for um jogador assíduo dentro do campo, achas que isso vai afetar o estilo de jogo? Se a pessoa tiver, se não se der muito bem com a equipa, achas que isso pode afetar, mesmo sendo profissional, pode afetar o estilo de jogo? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Sim, porque quando, por exemplo, isto é o nosso trabalho, não é? Para já, Uhum. é o nosso trabalho. Vou-te fazer uma pergunta. Quando tu vais para a escola e se tens algum problema em casa, não vais afetado? Vou, claro. Pronto, aqui é igual, percebes? E é muito importante tu chegares ao teu local de trabalho e teres alguém que tu consigas desabafar, que consiga apoiar do género de tu estás na lama e ele a tirar-te fora da lama, percebes? Porque Certo, muitas vezes tu vais conseguir tirar sozinho, aliás, a maior parte. Eu acho que o balnear serve para isso, é para tu desabafares tudo lá dentro, chegas ao campo e já consegues olhar para lá e dizer, não, eu tenho aqui um amigo que eu, quando falhar, ele vai estar lá para me apoiar e vice-versa. certo. Não vejo como colega de equipa. Eu acho que isso é tipo, extremamente importante, se não o mais importante numa equipa. Hum, se já tiveste a oportunidade ou gostarias de voltar a alguma das equipas onde já jogaste? Eh, eh, Claro, lá está por aquilo que eu te disse, eu tenho um carinho tremendo por todas elas. E claro que se a oportunidade vier e se tudo estiver para aí virado, claro que sim, mas senão eu para já estou bem aqui e tenciando ficar, percebe? Mas se proporcionar, nunca se sabe. O futuro não vou recusar nada antes de ouvir o que tem Certo, para me dizer, porque lá está, pela experiência que passei nessas equipas, nunca vou virar as costas. Nunca, é como é aquela expressão, nunca cuspas no prato que comeste. exato. Hum, já pensaste o que vais fazer quando acabas a carreira? Já te passou, já alguma vez pensaste? Já, claro. Isto é a carreira do jogador, é tipo de voleibol, né? Temos que pôr Sim, aqui a diferença para os outros esportes.
pode não ser tão curta, mas não é tão vantajosa economicamente. Né? certo. O meu objetivo é muito simples, é juntar o máximo de dinheiro possível, juntar experiência, porque isto não é só jogar, eu estou a adorar o que faço, adoro o que faço e cada dia trago histórias novas para contar aos meus filhos, para contar aos meus amigos, que é uma cena inacreditável, é espetacular. É claro que tenho. Quando acabar aqui na ilha, no Fonte Bastardo, compro um carro, compro uma casa e depois vê-se, vai-se vendo aos poucos, ou crio um negócio meu, ou tiro o curso de línguas, que é o que eu mais gosto. Portanto, é o que eu irei fazer. Uma das duas. Já pensaste qual é a equipa que gostarias de acabar a carreira? Ou nunca também te passou pela cabeça? Nunca me passou pela cabeça. Para o mais sincero possível. Nunca me passou pela cabeça, porque a gente, quando está bem, não pensa nessas coisas. Eu nunca pensei nisso. Eu estando bem num sítio, quero continuar nesse sítio. Até surgir algo muito melhor. Não é só melhor, tem que ser muito melhor. Porque não trocares o que é certo pelo incerto, não vai muito Sério? na, na minha maneira de viver e de pensar as coisas. Hum, eu sei que também já jogaste e ainda jogas algumas vezes vôlei de praia. Qual foi a conquista que tu mais gostaste? Aquele troféu ou medalha que tu mais gostaste? Eu internacionalmente foi incrível porque a gente fez quinto em europeus, perdemos com os campeões do mundo nos quartos de final do, do Campeonato do Mundo, desculpa, e eles eram os campeões do mundo em título e perdemos com eles e que também foram campeões do mundo nesse ano e foi uma experiência incrível. Tem, por acaso, muito mais experiência de bola de praia internacional não, do que de pavilhão. Mas, sem dúvida, foi a gente quase que qualificar através da Continental Cup, que é o puramente para os Jogos Olímpicos. Fomos até à final e perdemos com a Rússia 2-1. Assim, foi tipo um passinho mais, opa, um bocadinho mais de sorte, um bocadinho mais de treino, de prática, não sei, escolhe a gente estaria lá também, como o senhor do voleibol, o Miguel Maia, que é pronto, Sim, se calhar o exato. standard do Sim, voleibol nacional, português. exatamente. Fui campeão nacional aqui, com o João Simões aqui, que é sempre ser campeão, é sempre maravilhoso, É né? sempre bom, exato. Não há pontos negativos em ser Não campeão, há, exato. não Não há há, não como há, dizer não que há. não. Exatamente, não há como dizer que não a ser Não campeão. há, não há. O campeão é maravilhoso. Exato. Hum, agora, mais no estilo, as últimas duas perguntas. Hum, neste âmbito do Covid, hum, Uhum. como é que o Covid afetou assim os treinos e os jogos? E a tua vida desportiva em si? Olha, os jogos jogamos à porta fechada. Eu detesto jogar à porta fechada. Não tem lá os meus amigos, a minha família, a minha namorada a ver. Eu gosto de conviver com o público, eu gosto de jogar assim, se tiver cheio, melhor. Mas se não tiver, nem que seja três pessoas, já é bom, já não é mau, é melhor do que jogar sem ninguém. A ver, pronto. Sim, A nível de treinos é terrível, porque a gente tem horários específicos para entrar, horários específicos para sair, horários específicos para desinfetar-nos todos. Opá, é uma nova maneira de viver que é difícil, difícil e que não tem sido muito fácil, não. Porque estamos extremamente limitados em todos os aspectos, sim, principalmente de horário. Imagina se eu quiser ir mais cedo para fazer algo, não posso, tenho os horários para cumprir. É, sim. É, 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 é diferente. É diferente. É muito diferente. Para hum, pior. exato, para pior, o Covid não trouxe Para nada de pior. bom. Minha última pergunta é, que eu estou a fazer, é a minha última pergunta para todos. Que conselho é que davas a um jovem que gostaria de ter um futuro no voleibol? Trabalha mais que os outros. Sabes que muitas vezes
o querer é muito mais importante que outra coisa qualquer. Sabes que eu guio muito por uma frase que eu vi, que é: as perguntas são importantes, mas o que te define são as tuas respostas. Opa, e acho que tu podes ser mais fraco fisicamente, podes ser mais baixo, podes ser o que tu quiseres, mas tu podes lá chegar, se trabalhares mais que os outros. Eh, é assim que eu vejo as coisas. Se deres mais, se tiveres mais cabeça, se conseguires saber o bem e o mal, se conseguires distinguir isso, acho que consegues lá chegar, porque ninguém te vai dizer que não consegues, tu tens que provar que consegues. Como é que as pessoas sabem que tu não consegues? Certo? Não é? Tens que chegar lá e dizer: não, eu consigo, ó, está aqui feito, não, está aqui. E não consegues aquilo, então, mas eu vou tentar. E não é tentar, eu vou tentar. Não, vais tentar e vais conseguir. Vais Certo. tentar até conseguir, ponto final. Lá está, por isso é que eu digo que é o querer. O querer é muito importante. E teres pessoas atrás que te apoiem e que quando, porque isto não corre sempre bem. Uhum. Há dias que não corre bem e tens que ter pessoas do bem atrás de ti a dizer: anda, anda para cima. Tu és assim, não és aquele, não és um perdedor. Certo. Portanto, vamos lá. É isto que eu penso. Certo. Pronto, e foi esta as minhas perguntas todas. Acho que foi muito produtivo e gostei principalmente das respostas, portanto, foi Espero que tenha ajudado, espero que tenhas sem gostado. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E gostei, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, obrigado Obrigado, também. obrigado eu.